Boa sexta-feira a todos. Gente, esse vídeo aqui é um vídeo exceção, tá? É um vídeo extra. Só queria comentar uma coisa que aconteceu no Brasil que eu acho bem relevante. A Blaze, que é era a maior plataforma de jogos online, de cassino online, ela caiu no Brasil. Ou seja, você não pode acessar ela legalmente. www.blaze, o endereço dela. Existe uma decisão judicial por meio de uma investigação policial em que foi pedido pela autoridade policial para que o Poder Judiciário analisasse a questão e o Poder Judiciário determinou que essa página fique indisponível no Brasil. Ao contrário do que muitas pessoas alegam na internet, o que existe em relação a jogos online é que eles não estão legalmente constituídos. O que isso significa? Eles não foram regulamentados. Isso é diferente de haver uma tipificação penal específica. Se houvesse, eles nem estariam online. Na verdade, o que não teria propaganda de jogo na TV aberta. O que existe é que eles não estão regulamentados ainda. O que aconteceu no caso da Blaze foi diferente. O fato de não estar regulamentado não significa que é uma infração penal. Eles acharam outros elementos que indicam possibilidade de infrações penais. Eu, como advogado, tenho que tomar muito cuidado aqui com os termos técnicos. Então, nesse inquérito que se tornou público pela imprensa, eles alegam que há outros indícios de violação penal numa plataforma não regulamentada que agora está fora do ar. Mas eu queria falar um pouco sobre Daniel Penin. Daniel Penin é um rapaz que era frentista, um rapaz humilde, gordinho, e ele investiu em estratégias digitais durante a pandemia, tentou fazer dinheiro, tentou empreender, até que ele achou no ramo de dropshipping, no ramo de venda de produtos, aqueles chamados encapsulados, um caminho entre vários caminhos que ele adotou e ficou muito rico, ficou multimilionário. Muita gente aconteceu isso, pessoas jovens, elas mudaram a mentalidade delas, elas procuraram nos Estados Unidos, que os Estados Unidos traz coisas 5 anos na frente, traduziram esse conteúdo e aí com o tempo essa pessoa ela se diferenciou, ela se destacou e ele ganhou muito dinheiro. Até aí tem sei lá, uns 100, é pouquíssimo em proporção ao que existem de pessoas no Brasil. Mas sei lá, 100, 150 pessoas ficaram muito ricas fazendo isso. Thiago Finch, então ele pega uma estratégia norte-americana, ele traz para o Brasil e o cara fica multimilionário. Mas por que me chama a atenção esse rapaz especificamente? Nos vídeos dele, via de regra, ele tenta ajudar as pessoas a mudar a mentalidade. Mas ele tem regras, tem armas, gente, são armas da persuasão no mundo, certo? Técnicas. Robert Cialdini fala sobre isso. Uma delas é tenha um inimigo comum. E ele elegeu a Blaze. Só que ele elegeu de uma forma brilhante. Ele tem todo um storytelling, ele construiu uma narrativa, ele tem um editor genial. Então ele pegou, mesmo até com erros de português, que ele, erros de concordância, ele não fala bem, assim, em termos de português, de concordância verbal, ele pegou um inimigo comum, buscou provas exaustivas e ele construiu uma forma dessas provas ficarem atraentes. E o que me chama a atenção para você que está assistindo? Ele é um rapaz jovem que conseguiu derrubar, pelo menos por enquanto no Brasil, pode ser que volte, já voltou em outros países, mas ele conseguiu derrubar uma estrutura gigantesca. Uma estrutura que conta com nomes, pessoas que são patrocinados, super famosos, multimilionários. Aí você fala, não, mas ele também é rico. Mas não tem proporção, é como Davi e Golias. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Para você que quer empreender, para você que tem uma ideia na cabeça, você ter a noção de que você pode fazer muito mais do que você pensa, desde que você mude a sua mentalidade, desde que você estude o que você está fazendo e que você se engaje. Ele mudou a mentalidade dele, ele conseguiu ser bem sucedido, e especificamente com esse inimigo que ele resolveu enfrentar, que é a Blaze, ele criou uma estratégia para isso. Hoje ele é reconhecido aí, tá todo mundo falando nele e tudo mais. Lógico, ele foi muito atacado também pelos próprios produtos que ele vende, eu não vou entrar nesse mérito aqui, é subjetivo, cada um faz, mas o meu ponto é a questão do que ele conseguiu, da conquista, do que um rapaz que era um frentista de um posto de gasolina, uma única pessoa, ele conseguiu se desenvolver, ter uma estrutura empresarial, escolher um alvo, um objetivo e ele conseguiu alcançar esse alvo que foi derrubar a maior rede de apostas online do Brasil. O fato em si, o que ele conseguiu alcançar, foi uma coisa muito, muito difícil. Se você pegar em termos de proporção,
Vamos pegar qualquer outro produto aí que faz mal, sei lá, cigarro, mas é muito difícil você pegar uma pessoa física que se tornou um bom empresário e derrubou um produto que ela entende que faz mal. Eu não estou nem emitindo um juízo de valor aqui. Eu estou falando do feito dele. Vocês entendem? Então você pega uma coisa que você considera que é nociva, mas que é grande, tem pessoas muito famosas sendo patrocinadas, você não gosta. Você resolveu derrubar aquilo. Uma única pessoa, com base numa estratégia, lógico, com base em recursos, mas se você for ver o vídeo dele, o editor, e as pesquisas, vou dar um exemplo, uma pessoa que ganha 15 mil por mês e gere bem seu dinheiro, conseguiria fazer aquilo ali. Alugar um estúdio, parcelado, pegar um bom editor e fazer pelo menos um daqueles vídeos, você entende? Ele não gastou milhões para fazer os vídeos. O que ele teve mais foi tempo e esforço. E é isso que eu queria chamar a tua atenção. Não estou falando desse caso específico, para você fazer desse caso específico uma cruzada, uma regra na sua vida. Eu estou falando desse caso específico para você estudar que é possível. É possível fazer a diferença no mundo no que você acredita. Percebe? Então eu acho que você deveria acompanhar um pouco o que aconteceu, leia, mas assim, eu não estou, como eu disse, eu não estou aqui para fazer um julgamento moral de nada. Não é esse o meu ponto. É que uma pessoa pode fazer uma coisa incrível, praticamente inacessível, desde que ela tenha esse propósito, desde que ela se esforce. Estude o caso, dê uma olhada na internet, faça o seu juízo de valor. Eu estou trabalhando mais o exemplo do que ele conseguiu. Entende? Independente de estar certo ou errado, quem está certo ou errado, a justiça vai dizer. O que importa é, se você tem um sonho, você tem uma meta, você tem algum desejo, por exemplo, de criar alguma coisa, de criar uma instituição, de fazer a diferença, é possível. Desde que você comece mudando a sua mentalidade, você comece a ter ferramentas, recursos. E esses recursos, na maioria das vezes, estão em livros, estão em vídeos, são gratuitos. Tem livros que você tem e-book, quase todos os e-books tem no YouTube hoje em dia. Então vai para cima, pegue esse exemplo de conquista, não misture as coisas, estou falando aqui de conquista. Pegue esse exemplo, analise esse exemplo, tente projetar para você o que eu preciso fazer para fazer um diferencial onde eu quero. E eu acho que pode ser uma coisa muito interessante. Bom, é isso, um vídeo extra aí de feriado, deve cair na sexta-feira. Grande abraço a todos, até a próxima e tchau!